Bom dia, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos para este culto online. A você que está nos acompanhando nesse culto, este é o culto da Paróquia Evangélica Luterana Concórdia de Pancas. Estamos celebrando ele aqui do Templo da Congregação Concórdia de Pancas. Nós estamos no tempo litúrgico, o terceiro domingo de Páscoa, onde nós continuamos celebrando, cantando a vitória de Cristo sobre a morte, que é a garantia da nossa vitória também sobre a morte. Eu peço que, se você tem a sua Bíblia, você pegue ela para acompanhar as leituras bíblicas, que você pegue também o Inário Luterano para você acompanhar os hinos, cantando junto, louvando e adorando o Senhor. Nós, como sempre, iniciamos e celebramos este culto para a honra e glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos começar esse culto cantando uma primeira canção que tem como título Venho dar-lhe graças, meu Senhor. Eu convido a minha esposa, a Patrícia, que irá nos auxiliar nesta canção. Venho dar-lhe graças, meu Senhor, porque é infinito e verdadeiro o seu amor. No Calvário, Jesus Cristo sua vida entregou e da escuridão das trevas me resgatou. Estimados irmãos e irmãs, a Bíblia em vários momentos nos chama ao arrependimento, a nos achegarmos diante de Deus confessando os nossos pecados. A confissão de pecados que temos na liturgia de nosso culto não é mero ato simbólico, mas é de fato consultar a mente, abrir o coração, colocando para fora
tudo aquilo que pesa sobre nós, nossas culpas, imperfeições, limitações, erros, confiando na promessa de que por meio de Cristo os nossos pecados estão perdoados. Vamos orar confessando ao Senhor os nossos pecados. Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, em Ti confio. Lembra da Tua bondade e do Teu amor para comigo. Reconheço que tenho pecado contra Ti em pensamentos impuros, desejos imorais, palavras ofensivas e atitudes erradas. Esquece os pecados e os erros da minha vida, tanto aqueles que me lembro como aqueles que não percebo. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da Tua presença, nem tires de mim o Teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da Tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Amém. O Senhor é cheio de misericórdia e graça para com todos aqueles que invocam o Seu nome e pedem pelo Seu auxílio. Se essas palavras também são a sua oração de confissão de pecados, como ministro de Cristo, em Seu nome, por Sua ordem, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido você a pegar sua Bíblia e abrir no Salmo 116, os versículos 1 a 14. Salmo 116, os versículos 1 a 14. Este salmo é um hino de ação de graças, no qual um homem agradece a Deus porque foi salvo da morte. O salmista ele agradece a Deus por ouvir a sua oração, expressa sua confiança em Deus mesmo em meio ao sofrimento, e promete viver uma vida de obediência a Deus e ofertar ao Senhor em gratidão. Lemos o Salmo 116, os versículos 1 a 14, com divisão ao meio dos versículos. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve. Sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim. E eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: Ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte. Fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos mortos, todos os que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Não parei de crer. Mesmo quando afirmei sem pensar, não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor? Por tudo de bom que Ele me tem dado, levarei ao Senhor uma oferta de vinho, para lhe dar graças porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. Assim como o salmista, nós queremos louvar ao Senhor agora, cantando o hino 114 de nossos hinários. Eu convido vocês a pegarem os seus hinários e nós cantarmos o hino 114.
Nós queremos ouvir a leitura bíblica da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 25. Convido minha esposa Patrícia que venha à frente para fazer a leitura. Primeira carta de Pedro, o capítulo 1, os versículos 17 a 25. Aqui nesse texto, o apóstolo Pedro ensina que o preço que foi pago pela nossa libertação do pecado e da condenação do inferno não foi com ouro ou prata, mas foi com o santo e precioso sangue de Jesus. E diante disso, nós somos chamados a amar uns aos outros com um coração puro, porque somos filhos de um mesmo Pai. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 25. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada uma tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi levado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Isso, obrigado pela leitura. Nós queremos agora fazer a leitura bíblica do Evangelho, conforme temos registrado por Lucas, no capítulo 24, os versículos 13 a 35. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, o capítulo 24, versículos 13 a 35, para acompanharem a leitura. Esse texto, ele relata o que aconteceu quando Jesus, depois de ressuscitado, apareceu para dois dos seus seguidores enquanto eles estavam indo a um povoado chamado Emaús. Lucas, o capítulo 24, dos versículos 13 a 35, lemos assim: Naquele mesmo dia, dois seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam de um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá por esses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para
todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte ou crucificado. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crerem em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então, os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui a leitura do Evangelho. Os convido a nós confessarmos a nossa fé cristã, dizendo em conjunto as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Os convido a pegarem os seus hinários e nós juntos queremos louvar ao Senhor cantando o hino número 115. Hino número 115 de nossos hinários. Louvado
para nós lermos o segundo texto do Novo Testamento, que serve de base para a nossa reflexão nesse dia, que é o texto de Atos, no capítulo 2, os versículos 14, primeira parte do versículo 14, e depois nós vamos para os versículos 36 a 41. Aqui nesse texto, o apóstolo Pedro ele revela aos judeus que Jesus, a quem eles crucificaram, é o Senhor e Messias. E eles então, sentindo o peso da culpa, os judeus eles perguntam o que eles deveriam fazer. Pedro os chama ao arrependimento e ao batismo para serem perdoados e receberem então o Espírito Santo. Atos, no capítulo 2, primeira parte do versículo 14, em seguida os versículos 36 a 41, convido a minha esposa Patrícia, que irá nos fazer esta leitura. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Obrigado, Patrícia, pela leitura. Estimados irmãos e irmãs pela fé em Jesus, o que devemos fazer? É uma pergunta que fazemos diante de desafios, problemas ou crises que enfrentamos, seja na vida pessoal, na família, no trabalho, na igreja. O que devemos fazer é também a pergunta que fazemos diante dessa pandemia e as suas possíveis consequências. Ainda que essa pergunta não esteja expressa em palavras, mas ela está em nosso pensamento. O que devemos fazer também foi a pergunta que alguns judeus fizeram a Pedro e aos apóstolos quando foram acusados de matar Jesus. Os versículos de Atos que acabamos de ler fazem parte de um discurso de Pedro. Nesses versículos, Pedro acusou os judeus de terem crucificado Jesus. Ele também deixou claro para aqueles judeus que eles não haviam matado um simples homem, mas eles haviam crucificado aquele que Deus tornou Senhor e Messias, ou seja, aquele que Deus havia prometido enviar para esmagar a cabeça da serpente e trazer libertação dos pecados a toda a humanidade, conforme também nós lemos no texto de 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 17 a 25. Essa verdade que Jesus é o Senhor e Messias havia sido testemunhada no batismo de Jesus e por meio dos vários milagres que ele havia realizado durante o seu ministério. Essa verdade também havia sido testemunhada por meio dos acontecimentos espantosos que acompanharam a crucificação de Jesus. Essa verdade havia sido testemunhada por meio da ressurreição de Jesus e os vários momentos que ele apareceu
diante dos seus seguidores. Diante dessa verdade, a consciência dos judeus pesou diante de Deus. Eles se sentiram aflitos pela culpa e, percebendo o seu erro e temendo o castigo de Deus, desesperados, eles perguntaram: irmãos, o que devemos fazer? Em outras palavras, o que os judeus estão perguntando é: como podemos nos livrar do castigo de Deus pelo que fizemos com Jesus? Como podemos ser perdoados do pecado que praticamos contra Jesus? Pedro respondeu essa pergunta não apontando para o sacrifício de animais, jogar cinzas sobre a cabeça, usar panos grosseiros ou fazer jejum, conforme as leis e costumes do Antigo Testamento, os quais os judeus conheciam muito bem e estavam acostumados. Pedro respondeu essa pergunta apontando para o arrependimento e o batismo, quando ele disse no versículo 31: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. E no batismo eles não somente iriam receber perdão de pecados, Pedro ainda disse: e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. E Pedro assegura que essa promessa de, por meio do batismo, perdoar pecados e dar o Espírito Santo, não era somente para eles. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos aqueles que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Esse versículo nos apresenta maravilhosas bênçãos que Deus nos concede por meio do batismo: perdão de pecados e o Espírito Santo. E que ainda hoje o batismo continua alcançando essas bênçãos na vida dos nossos filhos e das pessoas que porventura estão afastadas do Senhor. Visto a importância do batismo, mesmo em meio à pandemia que estamos vivendo, em que as atividades da igreja estão suspensas e os cultos estão sendo online, nós temos procurado, com cuidados necessários, alcançar esse meio da graça na vida de todos aqueles que procuram receber no batismo essas promessas de Deus. No entanto, meus irmãos e irmãs, com base nesse texto e diante do contexto de pandemia que estamos vivendo, quero destacar nem tanto o batismo, mas o chamado de Pedro ao arrependimento, quando disse àqueles judeus: arrependam-se. Arrependimento não é uma decisão única e isolada em nossa vida, mas arrependimento deve ser uma constante, visto que constante também são os nossos pecados contra Deus. Arrependimento não é simplesmente envergonhar-se e sentir tristeza pelo erro cometido, mas arrependimento é confessar diante de Deus nossos pecados, confiando no seu perdão por intermédio de Cristo. Arrependimento também vem acompanhado de mudança de mentalidade, mudança de atitude. Algumas pessoas podem estar se perguntando: por que estamos enfrentando essa pandemia? Seria isso um castigo de Deus por causa dos nossos pecados? O que devemos fazer? Bom, primeiramente precisamos esclarecer que Deus não é o causador da pandemia, Deus não é o autor do mal, mas Deus permite o mal acontecer. Ele permitiu essa pandemia acontecer. Apesar de Deus não ser o causador da pandemia, Ele pode usar esse mal para o nosso bem. Deus é aquele que faz do limão uma limonada. Vejam, por exemplo, que por meio do mal que fizeram com Cristo, Deus estava trazendo ao mundo a oportunidade de salvação por meio do perdão que o sacrifício de Jesus conquistou para nós. Deus usa o mal para que o seu propósito seja realizado na nossa vida. Isso é uma verdade. E qual é o grande propósito de Deus? Salvar.
levar as pessoas, pelo poder e ação do Espírito Santo, a reconhecer e confessar os seus pecados, confiando que pelo sacrifício de Cristo elas são perdoadas. O que devemos fazer? Essa é a pergunta que precisamos fazer diante dos nossos pecados, que nos acusam de sermos merecedores do castigo e da condenação de Deus. Quantas vezes, sentindo-nos acusados por nossa consciência culpada, não nos perguntamos: e agora? Eu tenho pecado contra Deus, os meus pecados pesam na minha consciência, estou afastado de Deus, o que devemos fazer? Quantas pessoas que foram infectadas, se sentindo culpadas em suas consciências, não se perguntaram: será que isso é um castigo de Deus por causa dos meus pecados? Se eu morrer, serei condenado? O que devemos fazer? A resposta continua sendo a mesma dada por Pedro para aqueles judeus: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Ah, você já foi batizado? Então arrependa-se. Confesse diante de Deus os seus pecados. Volte-se para o Senhor. Creia na boa notícia de que por causa de Cristo os nossos pecados estão perdoados. E nele, eu, você, nós encontraremos socorro e salvação, tal como o salmista afirmou que encontrou socorro e salvação no Salmo 116, quando escreveu: Ele me ouve sempre quando clamo pedindo por socorro. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Deus faz do limão uma limonada. Ele com certeza está usando essa pandemia para nos aproximar dele, para nos levar a uma reflexão sobre a nossa vida e nos fazer voltar para Ele arrependidos, na certeza de, por intermédio da fé em Cristo, sermos alcançados com sua graça de perdão e salvação. Que assim o Senhor conceda a todos nós. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor cantando o hino 116 de nossos inários, hino número 116. Aleluia, a ti Jeová cantamos neste dia. E eu convido a você, assim como está, a que você leve o seu pensamento, o seu coração ao Senhor, orando junto comigo. Santo e todo-poderoso Deus, que na Bíblia se revelaste a toda a humanidade como
uma única essência divina em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós te adoramos pela tua grandeza demonstrada em toda a criação e na salvação que nos dás pelo sacrifício e ressurreição de Jesus. Agradecemos pela semana que passou, em que tu protegeste, cuidaste, alimentaste a cada um de nós. Conserve estas suas dádivas em nós, ó bom Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Agradecemos pela tua palavra, que além de a termos em nossas mãos, podemos também ouvir e meditar em nossa vida por meio deste culto. Abençoa a pregação da tua palavra entre nós, em nosso país e também em todo o mundo, para que sempre encontre o livre caminho, converta corações incrédulos e fortaleça a fé daqueles que esperam em ti. Ó Pai Celestial, não retire de nós a presença do teu Espírito Santo por causa de maus sentimentos, desejos e atitudes erradas. Leva-nos, sempre pela ação do poder do teu Espírito, ao reconhecimento e arrependimento sincero dos nossos pecados, para que sejamos consolados pelo perdão que Cristo Jesus conquistou para nós e nos dá. Senhor, tu que és o Rei dos Reis, abençoe as autoridades de nosso país e de todas as nações para que haja paz no mundo. Guia a nossa vida por meio de todas as autoridades estabelecidas nesse período de pandemia, para que tenhamos os recursos para curar os doentes e preservar a vida em todas as suas necessidades. Bondoso Deus, conceda alegria em ti, paz e saúde àqueles que completam mais um ano de vida. E aqui, Senhor, lembramos da pequena Mariana, que no dia de hoje está completando um ano de vida. Que o Senhor abençoe ela no seu crescimento, no seu desenvolvimento físico e também espiritual, a fim de que em toda a sua vida ela seja guiada, conduzida e se desenvolva nos teus caminhos. Também pedimos, proteja aqueles que viajam, socorre os teus filhos que enfrentam provações, tentações, sofrimentos espirituais, emocionais, físicos, financeiros ou de qualquer outra natureza. Ó querido Deus, agradecemos pelos avanços das pesquisas científicas de medicações que venham a combater o coronavírus. Continue a dar sabedoria a todos os que se dedicam nessa área, bem como conceda força e a tua proteção a todos que trabalham, cuidando da vida daqueles que foram infectados. Fortaleça a fé no teu agir na vida daqueles que foram infectados e dê consolo e força àquelas famílias que choram a morte de entes queridos. Senhor, defenda a nossa vida dos ataques do diabo, do mundo e da nossa carne. Ainda que sejamos tentados, não nos deixes cair na tentação e torna-nos espiritualmente fortes. Pai de amor, na certeza que tu estás conosco, cuida de nós e protege a nossa vida com os teus santos anjos, iniciamos esta nova semana e nos entregamos de corpo e alma em tuas bondosas e amorosas mãos. Oramos em nome de teu Filho, Senhor Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o
poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e presença do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Assim nós chegamos ao final deste nosso culto, louvando e agradecendo a Deus por esta oportunidade de, por meio da internet, nós assim nos congregarmos, ainda que estejamos à distância, nos congregarmos numa mesma fé, no mesmo Espírito. Se nada mudar de agora até o próximo final de semana, se continuar as recomendações de suspensão dos cultos, nós continuaremos transmitindo os nossos cultos online e aí nos encontraremos então no próximo domingo às 9 horas da manhã. Que Deus conceda a todos uma abençoada semana.